imensa alegria, mais uma vez, nos reunirmos nesta casa de oração, de acolhimento, de fraternidade, para falarmos dos ensinos do Evangelho de Jesus, que nos consola, que nos fortalece, que nos oferece todos os meios de melhorarmos, que nos mostra a importância de nos esforçarmos no trabalho de nossa reforma íntima, que nos mostra a importância do trabalho do bem, do amor e da caridade. E assim, conscientes da importância do Evangelho em nossas vidas, das bênçãos da doutrina espírita, rogamos a Jesus e a espiritualidade amiga que nos inspire esta noite e envolva os nossos corações em bênçãos de luz e de paz, e que ao final possamos todos sair daqui melhores do que quando aqui chegamos. No livro Linha 200, capítulo 14, na mensagem intitulada Ante o Consolador Prometido, Emmanuel nos convida a uma reflexão ao dizer: lembremos de que Jesus, em nos prometendo a vinda do Consolador, anunciava-nos, sem dúvida, não a liberação das nossas obrigações, dos nossos compromissos perante a lei, mas sim a presença da luz que nos familiarizaria com a verdade. E mais adiante ele afirma: temos na dualidade da terra, por acréscimo de misericórdia divina, o grande explicador no Espiritismo cristão, que consola, que esclarece, descortinando-nos as causas das aflições que nos ferem, revelando-nos horizontes mais belos, para que não nos percamos no vale da indecisão. O advento do Espírito de verdade é o tema desta noite. Mas o que é a verdade? No livro Jesus no Lar, psicografia de Chico Xavier, capítulo 25, intitulado A Visita da Verdade, o espírito Neio Lúcio narra que certa feita o mestre disse que só a verdade fará livre o homem. Pedro então perguntou: Senhor, o que é a verdade? E Jesus respondeu: a verdade é a luz divina total. Entretanto, o homem está muito longe de suportar o sublime brilho. E ali Jesus, percebendo que o pescador continuava faminto de novos esclarecimentos, meditou alguns minutos e começou a narrar, dizendo que em uma caverna escura, onde a claridade nunca surgia, havia um devoto que implorava socorro divino. Pedia uma porta libertadora que o conduzisse ao convívio do dia claro. Afirmava-se robusto, apto. Mas por que motivo ele era mantido ali, naquela solidão dolorosa? Chorava, gritava, sem esconder as suas aflições, sem esconder as exigências. Que razões o obrigava a viver naquela situação, a viver naquela
atmosfera insuportável. Então, o nosso pai, vendo que aquele filho formulava súplicas entre a revolta e a amargura, lhe enviou a primeira mensageira chamada fé. Então ele começou a sentir confiante, para confiar no futuro, para prosseguir na oração. Mas, pouco tempo depois, voltou a lamentar. E então o Todo-Poderoso lhe enviou a segunda mensageira chamada Esperança. E ela falou para ele sobre a eternidade da vida. Pediu a ele calma, resignação, fortaleza. O pobre até que pareceu melhorar, mas poucas horas depois voltou a lamentar. Então o Senhor lhe enviou a terceira mensageira chamada Caridade. E a caridade o acariciou, o alimentou, mas ele persistiu, gritando, revoltado. Então o Senhor lhe enviou, com a sua misericórdia, a verdade. E quando a verdade portadora de esclarecimento se fez sentir na forma de um grande brilho, o que aconteceu? Ele ficou apavorado, porque ele se viu tal como era. E naquele momento, ele acabava de descobrir que ele era o autor daquela atmosfera insuportável em que estava, longe de refletir sobre a própria cura, longe de encarar a verdade frente a frente, para aprender a higienizar-se, a purificar-se. O que foi que ele fez? Fugiu, foi procurar outra caverna, para continuar se escondendo da própria miséria. Jesus faz uma longa pausa e depois conclui dizendo: assim ocorre com a maioria dos homens perante a realidade. Se acham no direito de receber as bênçãos do Eterno, imploram ajuda celestial e muitas vezes nem percebem que já estão sendo visitados pelos mensageiros da fé, da esperança, da caridade, da verdade, e ficam naquela situação, creem, descreem, consolam e desconsolam. E quando a verdade brilha diante deles, costumam fugir, porque mostra a realidade da qual se encontram. E aí vão procurar outros esconderijos perigosos, onde possam continuar se escondendo de si mesmo, onde possam ali continuar cultivando as ilusões. E aí vamos ver que Jesus era o maior contador de histórias, porque ele aproveitava toda a situação, as indagações, para ensinar com histórias, com parábolas. E por que motivo? Para facilitar o entendimento, para nos mostrar que podemos extrair lições através dos exemplos do nosso dia a dia.
que nos conduz à verdade. Jesus é a luz divina total. Ele é a nossa porta libertadora. Ele é o Consolador. Ele é a verdade. No livro Luz do Mundo, Psicografia de Divaldo Franco, capítulo 20, intitulado O Consolador, o espírito de Amélia Rodrigues narra que Jesus, por onde percorria, sofria preconceitos. E que aquele ano 29 significava para ele dores superlativas na comunhão com os maus, entretanto sem lhes participar das mazelas. O que significa dizer que ele caminhava, comia, convivia com e entre eles, no entanto, estava acima deles, mas sem os ferir, sem os humilhar. E mais adiante, ela lembra que na Galileia, Jesus compusera as parábolas simples e expressivas. Cantara o Sermão do Monte, realizara a pesca abundante. Porém, na Judéia era diferente. Porque a Judéia estava atormentada de intrigas política, religiosa e governamental. Fazia-se covil de lobos e ninhos de águias. Os mercenários das sinagogas propunham-lhes perguntas de dúbia significação para confundi-lo, para prejudicá-lo. Os fariseus o ameaçavam. Frequentemente invejosos pela sua popularidade, ficavam ali armando ciladas verbais. Mas o nosso Mestre Jesus sobrepairava além e acima de todos. As suas lições, moldadas nas lições da natureza, reforçadas pelos ensinos do Torá e apoiada na comunhão íntima que mantinha com o Pai, tocavam e incendiavam de beleza os ouvintes, mesmo aqueles que o detestavam. Porque, em realidade, aqueles que o detestavam era por ignorância. Não tinham conhecimento. Era por despeito, por inferioridade. Então, desde o começo, os seus discípulos também discutiam. Quem de nós será perante ele o maior? Quem de nós será por ele o mais amado? Quem afinal era o Rabi? Já estava na hora que ele se apresentasse? Já estava na hora que ele desse alguma prova? Ou seja, conviviam com ele, conheciam o Mestre sem o conhecer, participavam da quase intimidade e ignoravam, viam e ouviam e não entendiam em toda a magnitude a sua missão, o seu destino. Na sua tarefa, fazia-se anunciar-lhes o futuro. Credes em Deus? Credes também em mim? A sua pergunta-resposta incisiva não deixava dúvida. Fora anunciada com vigor, de uma certeza inconfundível, porque desde os primórdios dos tempos, ele enviara os mensageiros, ele enviara os seus embaixadores para despertar as consciências humanas
povos, o seu nome, sob outros nomes, chegou aos ouvidos das almas, ensejando o conhecimento da imortalidade, dos deveres libertadores, como também das consequências das ações escravizantes. Então, desfilam-se pelas suas vocações Krishna, Lao Tse, Abraão, Moisés, Buda, Sócrates, Platão, Pitágoras, que ele enviara para despertar as consciências com a verdade, recordando nos homens a paternidade divina, laborando pela ética, a sua mensagem de amor, a sua mensagem de perdão não encontrariam ressonância, senão através de muitas dores, através de muitos séculos. Jesus compreendia as fraquezas humanas e as incontáveis inquietações que seriam vítimas as criaturas. Então, fitando o porvir, o destino, o futuro da humanidade, sangrenta e dolorida, desde então, reuniu os companheiros para os ensinar. E João, no capítulo 14 das Boas Novas, anotou com fidelidade e emoção: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Amá-lo para guardar as lições. E Jesus, como que escutando a pergunta sem palavra que pairava na mente deles, prosseguiu: eu roguei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque Ele habita entre vós, Ele habita convosco, Ele está em vós. A música da sublime promessa modulava no leve ar a esperança de uma consolação infinita de amor. Não vos deixarei órfãos. Eu voltarei a vós. O Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo aquilo que vos tenho dito. O Supremo Socorro, a perene ajuda, continuarão chegando incessante. E um dia, o Espírito de verdade se manifestará, restabelecendo as suas lições, a legítima ideia de amor. Já não há mais dúvida nem receio. Ele o chegava. O Consolador encaminha e ampara já milhões de seres, homenageando o amanhã da felicidade, desde o agora das lágrimas. Aí estão os ensinos que o Mestre Jesus nos trouxe, entoando a advertência, repetindo os ensinos,
restaurando a verdade. O Consolador em triunfo, ele trilha a rota e nos guia. Mandarei o Consolador, não vos deixarei órfãos. As palavras de Jesus revelam que o Consolador tem como característica básica guiar os aprendizes no caminho da verdade. No livro A Gênese, capítulo 1, item 42, Allan Kardec nos esclarece ao dizer que, pela certeza de tudo que se faz e de tudo que se adquire em inteligência, em ciência, em moralidade, nada está perdido. Tudo aproveita ao adiantamento. Então, reconhece-se que o Espiritismo, ele realiza todas as promessas do Cristo em respeito ao Consolador anunciado. Porque o Espírito de verdade, ele é responsável, ele preside um grande movimento da regeneração. Então, a promessa do seu advento já se encontra realizada. No livro Obras Póstumas, segunda parte, Allan Kardec narra que certa noite ele estava no seu gabinete, em sua casa, trabalhando, e de repente começou a ouvir algumas pancadas na porta, aliás, na parede. E ele não deu muita importância, mas pouco tempo depois, essas pancadas começaram a aumentar e a mudar de lugar. E aí, por volta das 10 horas, a sua esposa entra no gabinete e pergunta o que era. E ele disse: eu não sei, isso acontece mais ou menos a 1 hora. Então, por volta da meia-noite, quando ele foi se deitar, foi quando o barulho, as pancadas pararam. No dia seguinte, ele foi para a casa do senhor Baldinho, onde aconteciam as reuniões, explicou o que estava acontecendo e pediu explicações. Então Kardec pergunta: ouviste sem dúvida o que acabo de relatar? Poderias me dizer o que eram aquelas pancadas? E o Espírito responde: era teu espírito familiar. Mas qual a finalidade daquelas pancadas? Queria comunicar-se contigo. Poderias então me dizer quem é ele? Podes perguntar a ele mesmo, respondeu o Espírito, pois ele se encontra aqui. E aí, Allan Kardec formula a pergunta e diz: meu espírito familiar, quem quer que tu seja, agradeço por ter vindo me visitar. Poderias me dizer quem és? E ele respondeu: para ti chamar-me-ei o Espírito, para ti chamar-me-ei a verdade. O Espírito que bateu na casa do codificador, o Espírito familiar, era o Espírito de verdade. No ano de 1864, Allan Kardec se recolhe para trabalhar numa obra que no início foi intitulada como A Imitação do Evangelho e mais tarde mudou para o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas na Revista Espírita, de dezembro
de 1864, na parte que diz com relação à imitação do Evangelho, é o próprio Espírito de verdade quem se apresenta como o Cristo. E ele inicia dizendo: um novo livro acaba de aparecer. É a luz mais brilhante que vem clarear a vossa marcha. Há 18 séculos vim. Meus irmãos, era 1864. Quem poderia ter dito há 18 séculos vim? O próprio Cristo. Há 18 séculos vim, por ordem de meu Pai, trazer a palavra de Deus aos homens de vontade. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Disse-lhes eu, há 18 séculos. E o Espiritismo veio cumpri-las, veio fazer o cumprimento. Quem assina? O Espírito de verdade, o Espírito familiar de Allan Kardec, que naquele momento se apresentava como o próprio Cristo. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5, Instruções dos Espíritos, o advento do Espírito de verdade, inicia dizendo: venho como outrora aos filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem que lembrar os incrédulos que acima deles reina a verdade. Acima deles reina a verdade. E no Livro dos Médiuns, capítulo 31, Dissertações Espíritas, item 9, o que é que vamos encontrar lá? A mesma mensagem. Quem assina? O Espírito de verdade, que em nota Allan Kardec deixa claro que se tratava do próprio Jesus de Nazaré. E na Revista Espírita, julho de 1866, no artigo Qualificação de Santo, colocado para certos espíritos, quando encontramos mensagens assinadas por Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, São João Evangelista. Então, essa qualificação de santo foram aplicadas para esses espíritos. Mas que no final das observações que Kardec faz, ele deixa muito claro que com relação à qualificação do Espírito de verdade, só a um pertence. E que pode ser considerado o próprio nome, para não deixar dúvidas. No livro Vivendo com Jesus, mais uma vez, o Espírito de Amélia Rodrigues nos apresenta as suas mensagens memoráveis a respeito da vida de Jesus e do seu apostolado. E ela inicia nos lembrando que Jesus é a luz do mundo, que viria à terra para que todos tivessem vida e a possuíssem em abundância. E ela narra que ele chegou discreto como a brisa agradável e perfumada de um entardecer abrasador.
E mais adiante, ela afirma, dizendo que ele iniciou o seu ministério de libertação das consciências humanas em uma festa de casamento, abençoando a união de almas, preservando a alegria nos corações. E por isso a sua é a doutrina das boas novas, de alegria. E ela também nos diz que aqueles que eram excluídos do convívio social edificante não perdiam o direito de serem amados, porque Jesus os amou como ninguém jamais amou. Jesus elegeu-os como seus irmãos, conviveu com eles, os alimentou, os ensinou sobre a elevação e a dignidade, os convidou para a renovação íntima e a luta pela sublimação. Jesus jamais deixou de ajudar a quem necessitasse. As suas parábolas, ricas de lições, deixaram as mais belas informações a respeito da ética do comportamento humano. E entre as belas lições, lembremos do bom samaritano, com uma proposta íntima de compaixão e misericórdia oferecida ao inimigo. O filho pródigo é ensinamento superior de arrependimento e reabilitação, do qual todos nós necessitamos. A figueira que secou permanece como proposta, como convite à produtividade, ao bem. Jesus demonstrou a Simão leproso o que realmente é dignidade e o que são aparências enganosas. Utilizou de Lázaro e de suas duas irmãs para ensinar o significado do trabalho e a eleição do mais importante na vida. Jesus sempre esteve a ensinar e a viver o ensinamento. Por isso aceitou como título somente o de mestre, porque realmente o era. E permanece como o mais extraordinário ser que o mundo jamais conheceu, na condição de incomparável modelo para a humanidade. Sabemos que na época de Jesus ele não pôde dizer tudo, devido à limitação intelectual e moral da criatura humana. Muitas vezes ele utilizou de alegorias, ensinou por parábolas, mas na Santa Ceia, no trecho citado do Evangelho de João, ele afirmou, deixando claro, que viria o Espírito de verdade para nos guiar através da verdade. Sabemos também que ele foi o responsável pela vinda da doutrina espírita e que ele ajudou ali diretamente, ele atuou ali diretamente no período da codificação, inspirando Allan Kardec, dirigindo espiritualmente a sua tarefa. E o que aconteceu? No século XIX, nasceu a doutrina dos Espíritos, para nos auxiliar a enfrentar
as provas e as expiações com coragem, nos possibilitando aprender nas dificuldades, nas dores, nos possibilitando buscar novos ensinamentos para nos instruir, como também para prevenir futuras falhas. O Espírito de verdade, durante o seu advento, pede, está no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. Crede, amai, meditai sobre todas as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, nem as utopias com as verdades. Espíritas, instruí-vos, é o primeiro ensinamento. Amai-vos e instruí-vos. No cristianismo encontram-se todas as verdades. E ele segue em sua lição e afirma: venho instruir e consolar os pobres deserdados, nos lembrando que aqueles que carregam os seus fardos e que assistem, que ajudam os seus irmãos, são bem amados dele. E aí, seguindo as suas lições, ele vem nos lembrar, para que não nos esqueçamos de que quando estivermos numa situação difícil, numa dificuldade, numa dor, numa enfermidade, seja qual for a situação, quando nos sentirmos sozinhos, lembremos, porque ele nos diz e está no Evangelho: eu estou aqui. E o meu apóstolo vos guia, vos instrui. Não tenhamos dúvida, ele está conosco. Não estamos sozinhos em nenhuma situação. E ele prossegue o seu ensinamento para acariciar, para acalentar os nossos corações. Quando ele diz: eu sou o grande médico das almas, venho trazer o remédio para vos curar. E aí ele pede, com todo o seu amor: amai, orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-os do fundo dos vossos corações. Invoquemos a Deus, o nosso Pai. E aí ele prossegue quando diz: e ele vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir, para dizer essas boas palavras: eis-me aqui, venho até vós, porque vós me chamastes. Porque me chamastes. Quem assina? Meus irmãos, quem afirmou: vinde a mim todos vós que sofreis? Quem é o grande médico das almas? Quem trouxe a palavra de Deus aos homens de vontade? Quem disse: há muitas moradas na casa de meu Pai? Quem é o Espírito de verdade para o Espiritismo? Resposta: o Espírito de verdade para o Espiritismo é Jesus, que voltou para cumprir a promessa de enviar o Consolador prometido. E ele cuidou
cuidou diretamente da vinda do Espiritismo à Terra, sendo que os demais espíritos que colaboraram na codificação, tais como Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, São João Evangelista, Sócrates, Platão, Paulo, Erasto, enfim, todos agiram sob a sua inspiração direta, sob a inspiração do Mestre Jesus, sobre a inspiração do Espírito de verdade. Meus queridos irmãos, que nós possamos estarmos mais receptivos para sentir a visita dos mensageiros de luz, que nos traz a fé, a esperança, a caridade, a verdade, diariamente. Que possamos seguir essa caminhada com mais coragem, com bom ânimo, na certeza do amparo do nosso Divino Mestre Jesus. Que sigamos essa longa caminhada rumo ao discipulado com Jesus. Muito obrigada a todos. Muita paz.